Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmechi Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Saudações aos professores, nosso professor Arlindo Nagar, todos os professores da Sampradaya, que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos, que todos estejam bem, em paz. E vamos lá. Então a gente começa aqui desse parágrafo que diz assim: as escrituras tratam do autoconhecimento porque sabem que estamos limitados e escravizados pelo tempo e pelo espaço. O primeiro equívoco ou ilusão é: eu sou o corpo. Isso define a sua altura, peso, pais, sexo, nacionalidade, data de nascimento, local de domicílio e etc. O segundo equívoco é: eu sou a mente. Eu sou educado ou sou ignorante, ou sou feliz ou sou triste, estou zangado e etc. Estas são descrições centradas na mente. É tão fácil concluir erroneamente que sou o complexo corpo-mente. A tarefa das escrituras é, primeiro, negá-las. Eu não sou o corpo e não sou a mente. O corpo e a mente são instrumentos temporários e incidentais que me foram dados para fazer transações com o mundo. É como os óculos. Se lhe for pedido que descreva o que está à sua frente, você vai enumerar tudo, exceto os óculos. Devido ao seu uso constante, conclui erroneamente que aquilo se tornou parte de si. O complexo corpo-mente são semelhantes, exceto que são mais íntimos do que o óculos. Por que eu não sou o corpo ou a mente? Porque são criados a partir de Panchabhutas, os 5 elementos, né? São nascidos de 5 elementos, exatamente como todo o resto, nessa manifestação, como o mundo. O corpo ocupa espaço, tem água, que lhe dá uma forma, princípio do fogo na forma de temperatura corporal de 98,4 graus Fahrenheit, ou 36,8 graus Celsius, né, que a gente mede aqui em Celsius. Vayu é a respiração da vida, e depois a Prithvi Tattvam na forma do corpo. Nós alimentamos este corpo consumindo alimentos que são, novamente, Prithvi Tattva, né? De outro modo, lá no ensinamento dos Panchakoshas, a gente diz que é o Annamaya, né? O nosso corpo, o corpo de comida, né? Então, enquanto a consciência está vivificando a mente e esse corpo sutil associado com o corpo físico, tá lá esse alimento, né, num ordenamento fisiológico, tudo se reciclando, mas para a gente entender, não fica difícil a gente entender que é um corpo de comida, porque basta ter essa dissociação com o falecimento
e aí o corpo não demora muito e começa a cheirar igual, né, cheirar mal como um alimento que é deixado fora da geladeira. Então, ele vai voltar a estes 5 elementos, quer queiramos, quer não. Portanto, um jiva nasce de panchabhutas, é mantido por panchabhutas e resolvido em panchabhutas, nos 5 elementos, certo? Portanto, o corpo é um instrumento, um meio, não eu. Então, quem sou eu? Algo que não seja o corpo. Da mesma forma, a mente é também um produto apenas desses 5 elementos. A única diferença é que o corpo é feito de matéria grosseira, enquanto a mente é feita de matéria sutil. E é por isso que os alimentos que consumimos também influenciam a mente. Os produtos químicos influenciam a mente. Os medicamentos influenciam a mente. Se há um aumento do sal, surgem alguns problemas. Basta a gente ver, né? Alimentos muito condimentados, por exemplo, a gente pode ficar com a mente mais agitada, né? Tem alguma coisa que eu mexi aqui que escapou o texto. Ok. A partir daí é muito claro que a matéria influencia a mente. Por consequente, a mente também deve ser apenas matéria, e por isso concluímos que o corpo e a mente são mídias temporárias de que faço uso. Ok? Pessoal, peço desculpas pela cachorrada da vizinhança latindo, não sei se vocês estão ouvindo. Eu ainda vou ajeitar o espaço melhor dentro da casa para não ter esse tipo de interferência, porque é importante que todos estejam focados aqui na leitura. Como eu sei que eles são temporariamente, o corpo e a mente, né, são temporariamente utilizados por mim. Também podemos ver isso claramente no Avashtatrayam, os 3 estados de experiência. No mundo desperto, o corpo físico transaciona com o mundo físico em frente. No momento em que entro no estado de sonho, o corpo físico já não está disponível como meio, e eu paro as minhas transações com o mundo exterior. O corpo físico é a mente para experimentar o estado de vigília, e a mente é a mídia para experimentar o mundo dos sonhos. A gente pode dizer que a mente é um instrumento primário para que a gente possa experimentar tudo no estado de vigília, inclusive. Mas a mente no estado do sonho é o único instrumento que está ativo nas experiências que se apresentam. No estado de sono profundo, não há corpo ou mente. Não há emoção, pensamento, ego ou memória. Tudo está resolvido. Você não usa nenhum dos instrumentos, mas eu ainda sou bem existente como um indivíduo. Neste estado de sono profundo, a pessoa permanece no seu próprio swarupa, né, em sua natureza intrínseca, que é simplesmente aquilo que é consciência, que é livre de limitação, que é livre da ação, que é livre de todos os atributos. Nem eu funciono através de um corpo físico, tendo uma personalidade física, nem eu funciono através da mente, tendo uma personalidade psicológica. Eu apenas sou como o ser
consciente. Eu sou Sat e eu sou Chit. Ou seja, eu sou existência, eu sou consciência. Eu sou o princípio consciente, sempre existente e sempre consciente. As escrituras usam uma lógica importante. O que quer que seja incidental não é a minha verdadeira natureza. O que quer que seja permanente apenas é a minha natureza. Por exemplo, se a água é quente, o calor na água é incidental. Temporariamente é quente, enquanto no caso do calor do fogo, aí é uma natureza intrínseca do fogo. O corpo físico transaciona no mundo desperto, a mente transaciona no mundo dos sonhos. Em todos os três estados, apenas o princípio da consciência é disponível. Então, a gente pode olhar para isso em camadas, né? No seu estado de vigília, o corpo está transacionando no mundo, a mente também está ativa, e a consciência é aquilo que está sempre presente. No estado de sono, com sonhos acontecendo, a mente está ali ativa. Agora, no estado de sono profundo, nem mesmo a mente está ativa. E o que é o fator comum a esses três estados é aquilo que realmente somos como existência, consciência, né? E livre de limitação. Portanto, essa é a minha verdadeira natureza. Se Atma é a minha verdadeira natureza, então qual é o tamanho do meu Atma? Eu sou gordo, escuro, magro, alto, baixo? Isso são atributos do corpo, né? Será que a gente poderia falar em dimensões do Atma, né? Essa pergunta é feita aqui, qual é o tamanho do meu Atma, né? Então, estes não são os meus atributos. Como eu sou diferente de ambos, corpo e mente, as limitações do corpo-mente não me pertencem. Por exemplo, em sono profundo, não se experimentam as limitações do corpo e da mente. Durante o sono, todos são ananta, a nossa natureza como infinitude, plenitude, todos são purna, completos, plenos, todos são nitya, a natureza daquilo que é estável, imutável e, portanto, aquilo que é sempre presente. Aí aqui tem um verso, que é um verso que ele traz do capítulo 2, então vamos escutar. Vou colocar aqui. Esse é o verso 25 do capítulo 2. Deu para ouvir bem? Então, na fase do sono profundo é o verdadeiro eu. De outro modo, somos todos eu vestidos. Ou seja, no estado de sono com sonhos, nós já estamos vestindo esse instrumento primário, que é a mente. E aí, no estado de vigília, a gente coloca um outro traje por cima, que é o corpo físico. Temos um casaco chamado mente e temos uma camisa chamada corpo. Ou poderia ser o contrário, né? Porque a gente veste a camisa antes do casaco. Quando vamos dormir, retiramos os dois e dormimos confortavelmente.
Quando acordamos, vestimos e interagimos. Mas eu, o Atma, é Purna. Eu sou ilimitado. Eu sou Ananta. Eu sou dessa natureza, que é plenitude, que é livre de limitação, que é infinitude. É sem limitações, como o espaço. É a carta também. É livre de toda ação, a carta. Não faz nenhuma ação, boa ou má. Ninguém comete um crime dormindo. Só no estado de sonho, talvez. Em sono profundo, não. Eu estou livre de todas as ações. Aqui, eu não significa o corpo ou a mente, no estado de sono profundo, né? Pois ambos são apenas instrumentos. Mas eu, o Atma, é eu. Portanto, estou livre de todas as ações, a carta. As ações pertencem ao corpo-mente. Qual é a vantagem de saber isso? Todos os esforços humanos podem ser atribuídos apenas ao desconhecimento desse fato. Enquanto não se souber que sou Purna, sou pleno e completo. Então, enquanto eu não sei, né, disso, que eu sou pleno e completo, então eu vou assumir este corpo como eu mesmo, que é a Purna, né, essa natureza intrínseca do corpo, que é temporal, que tem limitação espacial, inclusive, é, portanto, a Purna, ela não é completa. Por conseguinte, eu acreditando nisso, né, a ignorância desse fato provoca a Purna. Então eu creio que eu sou incompleto, que eu sou inadequado, né? Eu acredito nessa minha natureza limitada como aquilo que eu sou, de fato. A Purnativan significa um sentido, um senso de limitação. E enquanto houver a Purnativan, tenho sempre dificuldade em fazer-me Purna, em me realizar como esse Purna, que sou realmente. Quando criança, começo a buscar brinquedos para tentar encontrar a plenitude através deles. Depois, cresce-se para querer um carro, uma casa e etc., de verdade. Esse de verdade aqui ficou porque, em comparação ao brinquedo, né? Então, a casinha de mentira, o carrinho da criança, e depois ele cresce, ele quer um carro para valer, uma casa, né? A luta continua como o verso do Bhaja Govinda, que eu vou ler só a tradução aqui, que é: quando se é criança, apega-se ao esporte, quando se é jovem, apega-se a uma jovem mulher. Uma vez casado, descobre-se que ainda falta alguma coisa, e aí o indivíduo quer ter filhos. Os filhos chegam, mas ele ainda não está satisfeito. Ele luta pela sua educação. Não basta que eles completem os seus estudos, mas devem arranjar emprego, casar, ter filhos e etc. Embora os desejos sejam muitos, o objetivo de qualquer perseguição, qualquer busca, é apenas um: Purnatva. A gente faz aquilo que a gente faz porque a gente quer ser completo. Por isso, enquanto houver ignorância, os problemas nunca irão desaparecer. Essa ignorância, né, que mantém a gente atrelado à ideia de que somos apurnativan, de que somos esse indivíduo, essa imanência incompleta, que é inadequada, que, né, tem um senso de falta, né? E aí ele coloca aqui uma coisa encadeada aqui do ciclo sansárico, né? A avidya, ignorância, apurna, não satisfação, karma, esforço, papa, punya, né? Deméritos e méritos, sukha, dukkha, felicidade, infelicidade, e aí próximo janma, próximo nascimento, né? E assim o ciclo do sansara continua. Enquanto eu não me conhecer, o sansara vai continuar.
Mas uma vez que eu siga o Jnana Yoga, o maior benefício é Aham Purna. Essa constatação, essa revelação, eu sou Purna, eu sou completo. E aí, o que acontece com essa realização é que a gente fica deitado na praia, de pernas para o alto, não. Todo esse esforço, toda essa natureza de luta, ela se encerra aí. E você vai seguir o curso das suas ações, das ações que são para o indivíduo, do indivíduo, já sabendo que você é completo. Você não age para alguma completude, para ser completo de alguma maneira, porque você sabe que você já é. Um homem sábio é aquele cujo coração está sempre cheio. Ele nunca luta na vida. Ele sente como se a vida no mundo fosse um jogo. Um homem sábio, homem de realização, homem realizado, um autorrealizado, né? Quer tenha ou não propriedades, quer tenha ou não pessoas ao seu lado, brinca no mundo, enquanto o homem ignorante, apesar de bilhões de dólares, ainda luta. Um homem de realização não depende de nada externo para a sua felicidade, pois ele sabe que é Purna e Nitya e Ananda. Ele sabe de sua natureza completa, estável, imutável, plena, e né, da natureza da felicidade, a própria plenitude. Portanto, adquira esse conhecimento, pois ele liberta. Uma vez que a Gyanan se foi, Apurnativan, Kama, Karma, Punya, Papa e Punarapijama, o ciclo incessante de renascimentos, eles também se vão, né? Então, uma vez que a ignorância se foi, esse senso de incompletude, esse entendimento de que eu sou o fazedor de ações, essa busca incessante, primeiro Kama ele fala, né? Essa busca de realização pelos prazeres, eu sou livre de Punya e de Papa também, né? E assim, com esse entendimento daquilo que eu realmente sou, da minha natureza como Purna, eu encerro com Narapijama, nos ciclos de mortes e nascimentos incessantes, né? Os incontáveis renascimentos. A causa raiz de todos os nossos problemas é a Agyana. Por isso, adquiram autoconhecimento e todas as vossas lutas e sentido de limitação chegarão ao fim. Vão gozar de verdadeira felicidade. Esse é o maior benefício do autoconhecimento. O terceiro tema desse capítulo é Jnana Sadhana Ni. Antes de a gente falar de Jnana Sadhana Ni, alguém gostaria de falar algo, perguntar, comentar? Fábio, eu me lembrei que na última aula, o professor Arlindo, no domingo, no Panchadasi, nós tratamos exatamente isso, dessa dica de se a pessoa estiver tendo uma dificuldade de se estabelecer no Aham Brahmasmi, né, na não ilimitação, começar por essa negação, eu não sou corpo-mente. Sim. Tá? Então, eu acho que fica legal, a dica está aí, quando ele comenta o artigo 104, o verso 104. Tá? Então, para dar uma olhada na aula de domingo, foi a última 106, que isso daí acho que tem uma dica bacana lá que ele deu. Legal. Tá, joia. Verso 104 do Panchadasi, então. Isso. Do capítulo 7. Pois é, a gente começa por aí, né? Entendendo que se é aquilo que eu testemunho, não pode ser aquilo que eu sou. Se é aquilo que eu experimento, não pode ser aquilo que eu sou. Eu experimento o corpo, então o corpo não é aquilo que eu sou, né?
eu tenho uma dor, então eu não posso ser isso que é experimentado, né? Eu sou a consciência que está ali vivificando essa experiência, mas ela em si é livre e independente. Mesmo uma experiência muito prazerosa, né, que a gente quer, assim, ficar agarrado É. nessa experiência, né? A gente Começou, também... teve início, já não é. É, Não é verdade? teve início, já não é, Estava, e apareceu, então já não é. e aí certamente vai ter um fim, Isso aí. né? Então, o fascínio das experiências, né, das boas experiências também. Então, a gente tem que, sim, começar por essa discriminação, né, sobre aquilo que eu não sou, negando a minha natureza como a natureza do corpo ou da mente, até que finalmente eu possa integrar, né, a minha compreensão de natureza comum com tudo aquilo que é, né, incluindo o corpo e a mente, mas sabendo da realidade essencial de tudo que é imutável, que é livre e independente. Fábio. Oi, Mari. Oi. Oi. Sabe, eu queria só fazer uma pergunta. Porque a gente, embora às vezes já tenha essa consciência de que nós não somos a nossa mente, tem muitas experiências que nos marcam e fazem com que a gente passe a ter pensamentos padrões sobre, principalmente sobre quem nós somos. Sim. E daí, às vezes eu percebo, não só em mim, mas em muitas pessoas, que a gente tem as duas consciências. A gente sabe que nós não somos aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, mas ao mesmo tempo isso nos comanda muito. E só fazendo um trabalho muito profundo de autoconhecimento, a gente consegue desestruturar esses pensamentos. E então, não sei, tem alguns métodos, né? Tipo, por exemplo, a meditação ajuda a gente a se afastar um pouco desses pensamentos muito assim, padrões, né? Fortes. Mas existe outras formas também, porque por mais que a gente faça um trabalho de autoinvestigação profundo para desconstruir tudo isso e tenha práticas como a meditação, eu acho que deveria ter, assim, ou deve ter, mas eu não conheço outras maneiras de desconstruir esses pensamentos que acabam nos atrapalhando, né? Limitando a nossa percepção de quem nós somos e vivendo de uma forma mais abundante. Sim. Aí, Karma Yoga, Upasana Yoga. Então, tudo começa por Karma Yoga. Eu tenho que ter uma predisposição para uma vida, um cotidiano em yoga. E aí entra a minha ação no sentido de olhar para aquilo que transcende só aquilo que vai de acordo com os meus gostos ou aversões, para aquilo que me estabelece numa ação que olha para o meu entorno, que me coloca numa compreensão de que, embora eu possa estar agindo para metas, objetivos específicos, os desígnios para que os resultados sejam eles quais forem, não são meus, isso pertence a uma ordem imensamente fatorial, assim, de múltiplos fatores que vão determinar os resultados. Então, toda essa maneira de agir, ela já vai modificando muito a nossa atitude e vai modificando, como que a dinâmica entre a nossa ação empreendida no mundo e esses condicionamentos que regem a nossa ação e os nossos padrões de pensamento, existe uma retroalimentação aí, né? Então, desejo,
e aí karma, e aí você age, e aí aquilo, a tua ação ou pode estar reforçando alguns padrões, alguns condicionamentos, ou pode estar com essa compreensão dessa lógica de ação, essa ciência de ação que é Karma Yoga. Eu posso estar neutralizando muito desses condicionamentos, posso estar modificando, né, ou convertendo, vamos dizer assim, vasanas que são contraproducentes em vasanas mais producentes, né, essas tendências que nos regem. Isso é um fator, isso é um estágio primário e fundamental. Então, aí a gente já começa um trabalho profundo. Aí, a gente tem as disciplinas todas que vêm com aquilo que a gente denomina como o Passana Yoga, porque embora a gente possa estar com essa predisposição de agir sempre a partir dessa lógica, existem aqueles condicionamentos muito arraigados, muito persistentes, e a gente precisa se disciplinar, e aí a gente pode entrar numa série de práticas, mas o Passana Yoga ele tem um encadeamento lógico, né, que vai partir daquilo que começa por uma disciplina, daquilo que é mais denso para o mais sutil, do mais sutil, ou seja, a partir da disciplina corpórea mesmo, das disciplinas do corpo, os asanas todos, né, a gente pode colocar isso também fora, né, dessa cultura, não precisa ser necessariamente yoga, mas você tem que fazer algo para que o seu corpo esteja saudável, para que sua mente também esteja saudável, porque tudo isso propicia uma capacidade de inferência desses condicionamentos que nos regem, e a gente vai tendo mais clareza. E essas disciplinas, elas vão se elevando, né, do corpo para a disciplina dos próprios sentidos e para finalmente chegar à disciplina da mente em si mesmo, que é o mais difícil. E a gente vai ter uma série de práticas meditativas, a gente pode ter uma série de práticas que, né, eu não vou aqui entrar no mérito de cada uma delas, mas assim, por exemplo, Mari, você pode ter diante de um condicionamento persistente, algo que diante de uma determinada situação você tem sempre uma percepção muito pessimista daquilo que está acontecendo, você tem uma visão de mundo pessimista e tal, e existe, por exemplo, a aplicação do pensamento oposto, né? Então, também é muito nessas disciplinas sobre uma repetição, uma sistemática repetição de pensamentos que são contrários a padrões que são contraproducentes, de condicionamentos mentais que fazem com que você tenha uma conduta de ação no mundo que é muito mais limitada do que poderia é muito mais limitada, né? Você poderia estar agindo de uma maneira relativamente, claro, mas mais livre e mais íntegro, e aí você tem esses condicionamentos que estão te limitando. Então, conforme a gente vai se submetendo a essas disciplinas, e a meditação, como você falou, também é uma excelente ferramenta, então, você vai com isso propiciando que essa plataforma, que é o intelecto, tenha cada vez mais discernimento e uma capacidade, inclusive, de perceber os padrões que estão operando sobre a mente e começar uma transformação sobre isso, né? Então, é a ação integrada com algumas disciplinas, né? A ação no cotidiano, né? Dentro da lógica do Karma Yoga, algumas práticas disciplinares vão favorecendo essa condição mental mais qualificada para que a gente possa chegar a um estudo do Vedanta que realmente vai gerar resultado, né? O resultado até esse estabelecimento de autoconhecimento cada vez mais estável assim na nossa mente.
Então tá tudo prescrito lá. Os Vedas tem tudo lá, prescrito. Tem algo mais que você queira falar sobre isso, Mari? Ah, é que você falou sobre não se apegar aos resultados, né? E, por exemplo, eu vejo muita gente que eu já atendi também no coaching, por exemplo, Aham. que nem tem esse apego aos resultados, tudo, que são pessoas que elas têm pensamentos que elas nem percebem que elas têm, de depreciação, de desmerecimento. E daí isso afeta, e são pessoas que têm muitos talentos, muitas coisas boas para contribuir, mas nem percebem que existem esses pensamentos que estão condicionando a vivência delas, né, a experiência, o ser delas. Então, assim, precisa ter um mínimo de consciência de que, por exemplo, a gente vê muita gente que está em depressão, né? São pessoas que estão desconectadas, assim, de um mínimo de amor próprio, né? Então, eu queria saber, tipo, um caminho para quando as pessoas estão, assim, muito vinculadas a esses pensamentos ruins de desamor, sabe? E daí elas não têm capacidade, às vezes, nem de fazer um movimento para dentro, para se olhar, para admitir a possibilidade de que estejam, de que mereçam e de que possam mais, sabe? Não conseguem enxergar. Então, a mente e o corpo, a ação é a natureza do corpo e da mente é a ação, e, portanto, essa manifestação corpo-mente está aqui para a ação. Então, começa pela ação. Então, é diferente quando você está falando, por exemplo, de uma pessoa deprimida, não é que ela está desapegada de resultados, ela está sem o ímpeto para a ação. Ela não nem está ali vislumbrando o resultado de nada, porque ela está numa apatia tal, que ela está sem o ímpeto para a ação. Karma Yoga não é colocar a ênfase nos resultados, como a natureza de uma pessoa rajásica, ou seja, aquela que tem muito ímpeto para a ação, mas numa autoignorância que é muito densa, é aquela pessoa que ela age assim, estriquinada, e quando ela tem os seus desejos frustrados, é como se ela desse com um veículo assim a 200 por hora de frente para o muro, e aquilo gera uma frustração muito grande ou uma raiva muito grande. Aí, o outro tipo de indivíduo aí que a gente está falando aqui agora é desse indivíduo deprimido, embotado, ou seja, muito tamásico, que ele nem tem esse ímpeto para a ação. Então, o Karma Yoga não é nem colocar a ênfase nos resultados, nem ter uma atitude que leva você a ser assim negligente para com aquilo que precisa ser feito, e a pessoa nem tem o ímpeto para a ação. Karma Yoga é colocar a ênfase na ação, é você estar ali no curso da ação, compreendendo, ou pelo menos de maneira indireta, eu estou agindo sabendo, com uma sabedoria indireta, né? Não é uma sabedoria que está estabelecida, mas eu estou ali dizendo para mim mesmo que eu já sou completo, independente dos resultados. Então, eu não vou agir para me sentir, para com os resultados eu me sentir mais completo. Eu já estou completo no campo de ações, e com essa, sabendo dessa minha natureza completa, plena, eu estou agindo. E aí eu ajo com direcionamento e tal, mas eu sei que os resultados são com o campo, dependem de muitos fatores que, né, onde a minha ação é um ínfimo fator. Então, Karma Yoga é colocar a ênfase na ação. Então, essa pessoa que você citou, não é que ela está desapegada, ela está embotada, né? Opa, sim. Não é desapego mesmo, é falta de vontade de fazer qualquer movimento, é isso mesmo. Uhum.
Mas daí, tipo, acho que o melhor que se pode fazer é... Agir. Então, mas se a pessoa não tem vontade de agir, é a gente demonstrar para essas pessoas que elas têm valor e que elas merecem, né, fazer algo em prol de si mesmas. Sim. E aí é o seguinte, o indivíduo nessa condição embotada, ele precisa sair dela e ele depende de alguma ação para sair dessa condição. Ele não tem como saltar de uma condição assim de mente embotada para uma condição de uma mente qualificada para estabelecer autoconhecimento. Ele precisa primeiro agir para fazer com que essa condição rajásica, onde eu faço crescer em mim essa motivação para a ação, ela se estabeleça, porque aí é no curso da ação, enquanto eu estou agindo no mundo, que eu posso começar essa prática de karma yoga. Mas primeiro eu preciso começar a agir de alguma maneira, mesmo que sejam ações meio desordenadas, desorientadas a princípio, mas eu preciso pelo menos para começar a movimentar as energias, nem que for simplesmente sair correndo. Eu preciso colocar essa energia rajásica, fazer ela crescer, eu preciso colocar esse dinamismo em funcionamento. E daí eu tô pronto para começar a olhar para o mundo cada vez mais, né? Agir, tem que fazer alguma coisa, agir, e aí a pessoa começa com essa condição mais rajásica a ter mais ambição. Aí quando ela tem mais ambição, mais motivação para a ação, ela começa a ser hábil para entender uma outra lógica de ação e continua agindo, mas não agindo como aquele indivíduo rajásico desejoso, como o exemplo que eu citei a princípio, que ele está na ignorância ali, muito atrelado aos resultados, como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e se os resultados não forem como ele quiser, ele chora, ele esperneia, ele tem raiva, né? Então, tem uma lógica aí para sair dessa condição de mente embotada para uma condição aonde eu estou agindo como um karma yogi e cada vez mais qualificando a minha mente, cada vez mais fazendo essa varredura que me torna hábil a identificar condicionamentos, padrões contraproducentes, que foi o objeto da tua colocação inicial, né? Ok? Tá, obrigada. Ô, Fá, Então, eu queria só complementar com uma coisa, uh-huh, que essa própria questão que a gente está falando do Karma Yoga, né, uh-huh, é uma opção de um estudante de Vedanta. Ele é uma opção que você vai precisar compreender os ensinamentos para poder entrar nesse, vamos dizer assim, entrar nesse caminho de Karma Yoga, né? uhum, Eu estou falando isso porque a gente não consegue orientar ninguém a desenvolver o Karma Yoga. O próprio estudante precisa, que é um estudante, vamos dizer assim, né? O próprio estudante precisa estar aqui em contato com as escrituras, né? Para poder fazer esse caminho de Karma Yoga, né? Esse caminho de Karma Yoga é um caminho único, porque você precisa compreender muito todos os motivos pelo qual esse Karma Yoga existe. E um deles é a compreensão de Ishvara, né? Então, eu fico olhando para isso assim, de uma maneira para a gente ter cuidado, porque a gente não tem como auxiliar alguém a entrar nesse caminho de desapego aos resultados. A gente é um caminho de estudo para que isso aconteça, né? Não sei se eu estou trazendo um comentário olha, que não Beth, serve, mas eu estou pensando nisso, assim, né? Quando a gente vai falar de Karma Yoga, é um conhecimento que, para quem está, assim, realmente entregue,
a esses ensinamentos védicos, né? Ó, é assim, Beta, depende de qual perspectiva a gente está falando, porque é claro que a gente só usa essa terminologia e fala de Karma Yoga e a lógica do Karma Yoga dentro da lógica desse ensinamento. Por outro lado, se você olhar bem, Karma Yoga diz respeito a algo que é universal, assim, que pode ser visto como algo que é aplicável, independente de tradição ou religião, como uma lógica de ação onde o indivíduo se torna mais integrado no seu contexto de vida. Então, se você observar, né, tem pessoas que são dentro de outras religiões, inclusive, porque a religião pode ser muito favorável para as pessoas terem uma visão de uma percepção de vida e de existência sempre um pouco mais ampliada, e isso modifica a conduta dela no mundo. Então, assim, quem são pessoas que estão assim mais inteiras no mundo, mais integradas, que a gente observa, independente de religião e tal? São pessoas que agem de uma maneira desapegada, são pessoas que estão fazendo aquilo que precisa ser feito, mas elas têm um senso de gratidão para com as coisas como estão, elas têm uma capacidade de contemplação e reverência da vida, assim, que está ali, e isso é o que fundamenta a ação dela, sabe? Não é aquela pessoa que está, assim, se sentindo contraída né, se sentindo incompleta e aí tem que agir para se sentir mais satisfeita e tal. A gente encontra essas pessoas por aí, né? Pessoas que têm uma atitude assim benevolente que é desprovida de recompensa, assim, de uma necessidade de recompensa e que estão no curso dos seus projetos, assim, empreendendo coisas no mundo que são favoráveis para a sociedade como um todo, né? Ou para um grupo específico, pensam mais no entorno. Mas sobretudo, assim, né, diz respeito a essa capacidade de praticar, ser livre de expectativas em relação aos resultados das nossas ações. Lógico que a gente sempre age querendo um resultado específico, mas se você tem a capacidade de estar livre da expectativa sobre o resultado, você é livre, né? Então, assim, por um lado, sim, Beta, é isso que você está falando, isso está dentro, né, desse ensinamento. Nesse ensinamento, a gente vai entender como isso é preparatório para o ensino do Vedanta, mas, ao mesmo tempo, tem uma lógica aí que é universal. Na verdade, todo o ensinamento védico é um ensinamento universal, né, no sentido de que ele pode atender e ser conducente ao autoconhecimento independente, né, de religião e tal. Ok? Tem algo mais, Beta? Okay. Não, ok. Essa questão das pessoas mais dármicas mesmo, ela é Sim. simples da gente ver isso no mundo, né? Sim. Mas o que eu trouxe é que essa questão de ver o Karma Yoga mesmo, eu acho de uma complexidade, entendeu? Porque a gente precisa entender tantos fatores. Aí essa questão, para mim, é assim, é uma questão que eu particularmente não consigo ensinar para ninguém, né? O que é dármico, o que é mais fácil assim da gente compreender de que tem pessoas mais dármicas, pessoas estão mais alinhadas com o campo, elas oferecem, né, para Deus, enfim, as suas ações. Uhum. Ela fica mais fácil de eu entender do que quando eu vou pensar em toda essa
esse pacote que reúne o Karma Yoga, né? Porque é um pacote, ele tem muitos nuances, assim, para você poder agir como um Karma Yogi, né? E aí, por isso que eu falei que eu acho que para agir como Karma Yoga mesmo, tem que se aprofundar nos ensinamentos. Isso é na minha visão, assim, é isso que eu quis trazer. A gente pode Ou não vestir... também, pode ser que só eu tenha eu fiz esse caminho, eu achei que era um caminho bem complexo, mas pode ser que tenha para outras pessoas que não, também isso aí pode ser. A ação, ela vai reforçando uma força de vontade, e essa força de vontade, ao mesmo tempo, é um princípio fundamental para que a gente vista essa maneira atualizada de agir se a minha ação não está integrada, né? E aí tem alguns princípios simples, assim, que eu posso entender e eu visto aquilo, eu me agarro naquilo e eu falo, agora eu vou agir no mundo desse modo. Então, por exemplo, pode ser resumido, pegando uma coisa que você falou, no sentido de eu estou agindo, vendo todas as circunstâncias que se apresentam como prasad, eu recebo tudo como um presente, então eu também devolvo. A minha ação, ela é oferecida, tudo como prasad, de Ishwara para Ishwara. Então, eu recebo tudo com esse senso de gratidão e eu ajo do mesmo modo, né? Essa é uma maneira simples, né, da gente compreender. Eu olho para além daquilo que está aqui sendo imposto pelas minhas vontades pessoais, assim, os meus gostos, ou quando eu deixo de agir porque eu tenho aversão a lidar com uma determinada situação, mas, poxa, se eu tenho que fazer aquilo e aquilo tem que ser resolvido, né, vai ser melhor, né, eu preciso fazer, então tem que ter força de vontade. Força de vontade é um princípio fundamental ali para a gente arregaçar a manga e fazer aquilo que tem que ser feito, né? E então, assim, às vezes não é tão complexo, né? Os muitos fatores, como você falou, né? Aí é com Ishwara, né? Eu deixo para Ishwara, mas eu tenho que ter, sobretudo, essa predisposição para agir. Sobre agir de maneira dármica, não dármica, como a gente já viu muitas vezes, o Dharma, dentro, né, desse Jagat que estamos aqui, ele pode ter muitas escalas de cinza. E aí tem a questão do seu Swadharma, como um indivíduo, quais são os papéis que você veio cumprir no mundo. Então, isso tem que estar nessa equação também. Você nunca se exclui. Não é agir no entorno, porque eu tenho que fazer e eu vou me sacrificar por todo mundo. Não. O todo inclui a sua natureza como indivíduo, os papéis que você veio a cumprir no mundo, né? Então, o Vedanta ele não é prescritivo no sentido de você ter que dizer para alguém o que é dármico, o que não é, né? É mais sobre essa compreensão de lógica e de visão de totalidade. É porque eu estou falando isso porque teve um momento que você falou disso, né? Às vezes é difícil explicar para alguém o que é, o que não é. E então é isso, mas são princípios simples e a gente tem uma bússolazinha interna, assim, né? Muitas pessoas têm ela bem corrompida, assim, mas a gente sabe, né, quando a gente não está agindo da melhor maneira, né? E aí a gente tem que ter a força de vontade para reorientar a nossa ação, né? Ô, Fábio, E aí, Henrique? tudo bom? Beleza. Pegando aí o gancho aí do negócio do Karma Yoga, eu acho que a prática do Karma Yoga fica fácil quando a gente entende de que nenhum resultado, nenhum objeto, nenhum resultado vai a trazer o que eu busco.
Quando a gente entende esse princípio básico que a gente sempre fala, né, no Vedanta, que nenhum objeto vai me completar, que tudo é impermanente, que começa e termina, mas quando entende mesmo, quando a gente entende isso, o Karma Yoga flui tranquilo, Sim, porque aí você age e você sabe automaticamente de que nenhum resultado vai completar você, então você age sim, corretamente. E automaticamente você age dharmicamente. É natural, é uma consequência, uma sim, coisa leva a outra. Uma consequência vai levando a outra. No momento que você já não, você entendeu de que todo resultado é insatisfatório, automaticamente você se desapega do resultado. É sim, algo óbvio, natural. Quando você entendeu isso, automaticamente o Karma Yoga flui. E automaticamente você passa a ser dármico, porque o fato de ser adármico é quando você coloca os resultados que você quer no primeiro lugar. E aí você pode vir a ser adármico. Quando sim, você tira o interesse pelo resultado, repito, por esse entendimento básico, como Beabá do Vedanta, nenhum objeto me completa, automaticamente você é dármico. Porque você não coloca o interesse pelo resultado, porque você já entendeu, e automaticamente você age de forma dármica. Então, eu acho que o princípio, né, o Karma Yoga, pelo menos na minha experiência, né, se tornou algo mais fácil, flui mais, quando eu parei de correr atrás de resultados. Eu entendi a mecânica, eu parei de correr atrás de objetos. Quando eu parei com isso, até eu parei de agir também, né? A parede, nessa busca, você começa a diminuir e começa a ficar mais quieto, muito mais quieto, mas continua agindo, lógico, mas essa ação já naturalmente ela é permeada por esse entendimento prévio. Então não adianta colocar, como se disse, a carroça em frente do boi. Primeiro tem que entender esse primeiro passo. Quando você entendeu isso, a coisa flui muito tranquilamente e muito melhor. O Karma Yoga flui tranquilo, não é algo pressionado. O Dharma também não é nada disso. Pelo menos sim. esse A gente estava lendo justamente uma parte do texto que estava tratando sobre essa sabedoria que traz a ação sem esforço, né? Que a gente passou por isso, né? Então, o sábio, ele vai parar, cessar as suas lutas no mundo. Ele não vai estar no mundo agindo com esse senso de que está numa batalha e que tudo é um esforço constante. Então, ele está inteiro. E aí, tudo aquilo que tem que ser feito vai ser feito, mas não existe essa ideia de que eu estou aqui tendo que me esforçar para obter algo que vai me fazer mais completo. É bom esse seu comentário, Henrique, porque a gente sabe também que no Vedanta um ensinamento inicial assim é sobre a natureza dos objetos, e aí a gente faz a investigação disso para entender como é que nenhum objeto pode trazer para mim nenhum tipo de realização que seja estável, né? De fato, todas são realizaçõezinhas efêmeras, e aí traz algum tipo de ananda experiencial, assim, que brilha naquele momento e logo se apaga, e aí eu parto para uma outra busca, e enquanto eu estou entendendo que eu preciso agir para estar experimentando essa felicidade circunstancial, eu fico, né, nessa incessante, eu quero uma coisa, dali a pouco eu já tenho, aí perdeu a graça, eu quero outra, ou eu quero igual, mas se possível que o próximo seja melhor, um pouquinho mais gostoso, mais prazeroso, né? E aí você fica se perdendo, se consumindo nessa busca incessante. Então, isso parte dessa natureza, dessa investigação inicial da é, natureza dos objetos. Fábio, eu acho que como todo conhecimento, né, o Vedanta, eu entendi muito claramente isso. Não adianta queimar etapas. Uhum. Você querer queimar etapas. Se você não aprendeu o Beabá do Vedanta, você não entendeu o Beabá do Vedanta, não vá para, não, você não consegue progredir. E Sim, esse Beabá que estamos falando é fundamental, né? E esse talvez seja um dos mais importantes, pelo menos na minha experiência,
quando você isso realmente você entende, interioriza, né? A coisa começa a fluir tão legal, tão boa, tão bem, né? Mas demora, né? Demora um pouco, né? Até a Vassana continua às vezes entrando, né? Dizendo, opa, você já não gostava tanto disso? O que está acontecendo? Esse tipo de coisa. Quando começa esse tipo de diálogo aí, né? Mas depois também isso vai começar a diminuir. Aí você, a prática depois, do resto, acho que fica mais fácil. Então, eu acho que o Vedanta, com qualquer conhecimento, não adianta você querer estudar cálculo 3 se você não estuda cálculo 1, né? Então, se você não aprendeu o Isso. beabá, eu acho interessante. E aí tem que parar. Se não aprende, se não caiu, tem que entender, tem que discriminar, até que esse conhecimento se torne mais ou menos, digamos assim, firme. Não digo totalmente, mas mais ou menos firme para você poder realmente aí avançar. E aí você avança, e uma coisa flui, não precisa esforço. Você é dármico, você já não se preocupa com os resultados, porque você entendeu que é um jogo, entendeu que não que é uma loucura, que é uma besteira, Sim. entendeu? Né? O querer pular etapas é aquilo que é feito naquilo que a gente vai chamar de uma espiritualidade maluca, porque ela para na ideia de negar o mundo. Ela depois não integra. O indivíduo fica na negação do mundo. Então, é como quando o sujeito quer ir lá direto para o que está ali na essência dos Upanishads, no Jnana Yoga somente, e ele fala, entendi tudo, eu sou consciência, então o mundo não existe, e aí tudo está valendo, né? Então ele para nisso. Isso não nos torna íntegros, né? A gente busca uma integridade com autoconhecimento também. Tem até a colocação, né, feita de que o Dharma ele é tão importante quanto autoconhecimento, né? Então, de que vale ter esse autoconhecimento, supostamente, se você está agindo de uma maneira completamente estúpida por aí, né? Ok, vou ler algumas coisas que apareceram no chat aqui. A Poliana escreveu que é muito complexo porque cada indivíduo é único e tem pessoas que necessitam da meditação porque chega a ser biológico, então precisa estabilizar primeiro para depois a pessoa conseguir mobilizar mudanças por si mesmas. Sim, a meditação ela é uma grande ferramenta. Medicação, remédio. Ah, Poliana, desculpa, olha mesmo, eu li com pressa. Então, É que só necessitam da explicar medicação. rapidinho, é Fala, porque por assim, favor. eu acho que tem até a ver com um pouco com a que a Betânia falou, na verdade, vou ser bem breve para não tomar muito tempo da sua aula, mas é porque assim, esse questionamento da Mari é muito interessante, porque a gente, quando lida com pessoas, trabalha com pessoas e vê o sofrimento das pessoas, a gente quer retirar o sofrimento dessas pessoas, né? E às vezes a gente explica, fala, dá meios, dá métodos, e a pessoa não entende. Às vezes é uma questão biológica. Eu já vi muitos casos, Sim. assim, que é caso biológico. Não, às vezes não tem muito que a gente possa fazer, ou ensinar, ou ajudar. Então, assim, a gente tem que primeiro ser grato por a gente ter um entendimento do Vedanta, porque não é todo mundo que consegue ter esse tipo de compreensão. Eu já vi pessoas que não conseguem nem fazer autoobservação, não conseguem nem observar o próprio pensamento. Então, assim, é muito difícil mesmo, a gente faz o que pode, a gente ajuda do jeito que dá, orienta a pessoa, às vezes, a buscar um psiquiatra, porque tem pessoas com depressões graves, igual a amiga aí falou, né, que às vezes a pessoa, por estar tão debilitada, com falta de neurotransmissores, funcionando bem o seu organismo, ela não consegue nem levantar da cama. Então, tem casos muito graves, assim, que não adianta a gente dar técnicas e chaves, porque o corpo dela não vai responder, e, consequentemente, a mente também não vai, né? Então, assim, eu sei que é delicado esse assunto, né? E a gente tem que agradecer muito por a gente ter esse discernimento. Muito boa colocação, Poliana. A gente tem que ser muito agradecido mesmo pela capacidade de compreensão, né? Uma boa capacidade de cognição que faz com que a gente possa entender minimamente algumas coisas, inclusive chegar
a essa autoinvestigação. E aí essas pessoas, elas precisam de auxílio, né? Elas não são pessoas que vão ter uma mente qualificada de fato para essa autoinvestigação, né? Então esse assunto até sai um pouquinho mesmo do script aqui, porque são pessoas que precisam de ajuda, que muitas vezes é isso. A gente tem, né, dentro desse ordenamento de manifestação, a mente como instrumento primário, ela é matéria sutil, mas ela depende de um emulador que está no corpo físico, que é o cérebro, para que ela funcione associada com o corpo físico. E aí, esse cérebro ele tem um funcionamento químico, e existe aqui, e vai ter aquelas pessoas que têm uma deficiência, que elas precisam de uma reposição de algumas coisas ali, precisa de medicação, então tudo isso é válido, né, para que a pessoa melhore um pouquinho a sua capacidade cognitiva. Legal. Aí a Roberta colocou também que existe também a depressão, que é uma patologia incapacitante, não é apenas questão de não ter ânimo para agir, né? Exatamente, é dessas pessoas que a gente está falando agora. Então, a nossa vontade é que todos comecem a praticar o que é ensinado no Vedanta, mas a realidade é que a grande maioria não compreende mesmo. É isso. E aí é isso, o Vedanta, como a gente já viu aqui algumas vezes, não é algo para que a gente faça dele proselitismo, sabe? Tipo, uma pessoa que está numa condição de mente embotada, que ela está numa confusão na vida dela, que ela precisa ordenar uma série de situações. Eu não posso chegar para essa pessoa e falar, não, o Vedanta é que vai resolver tua vida. O Vedanta você precisa conhecer, porque olha, você vai se tornar autorrealizado. Não, essa pessoa não tem a capacidade de fazer esse trabalho de autoinvestigação. Ela primeiro precisa de um outro aparato que vai auxiliar ela, que pode ser essa ajuda médica mesmo, psiquiátrica, ou pelo menos a procura de um psicólogo que vai ajudar ela melhor do que querer submeter essa pessoa a esses ensinamentos, ok? Os resultados de nossas ações não estão sob nosso controle. Agir com amor faz com... A Mari escreveu, agir com amor faz com que os resultados não se tornem mais tão importantes. É agir na lei do mínimo esforço, como você falou, Fábio. Mônica escreveu, eu tenho depressão, transtorno de ansiedade, tomo medicação, ok. Já tive contato com muitas pessoas que só de se desapegarem de pensamentos antigos, de desmerecimento sobre si mesmas, passaram a agir em próprio favor. Muita gente só precisa questionar minimamente o que acredita sobre si mesmo para perceber que são apenas crenças, não verdades. A partir dessa constatação, passam a viver muito melhor, de forma mais abundante. Oh, muito bom. Vamos prosseguir um pouquinho mais na leitura, pessoal? Estou gostando hoje, que está bem interativo. Então, a gente vai falar de Jnana Sadhana Ni, né, as práticas. O terceiro tema desse capítulo é quais são as disciplinas preparatórias necessárias para adquirir esse conhecimento, bem casado aqui com o que a gente estava debatendo agora. Então, Krishna fala de 4 disciplinas, ainda que sejam muitas. 4 são aqui destacadas. Aqui, lembrando que a gente já não está falando dessas estágios preparatórios e que fundamentam e que vão ser, são fundamentais para a qualificação da mente, para que você receba o ensinamento vedantino. A gente já está falando de quando você está de frente com esse ensinamento, e aí o que precisa ter para que esse ensinamento funcione? O que é fundamental para esse ensinamento funcionar? Primeiro, o Guru Upadesha. Então, nada vai funcionar sem um guru. Quando até um jogo simples como o tênis ou o futebol precisa de um treinador,
o que falar de perseguições espirituais, buscas espirituais, né? A gente tem algumas questões aqui com tradução no texto, que sempre dá para melhorar um pouquinho. É necessário um guru vivo, deve ser contemporâneo, ou seja, né, ele tem que estar no mesmo momento aqui em que eu estou nascido, ele tem que existir também. Não posso ter um guru que está no livro, que já faleceu há décadas atrás e tal. Eu preciso de uma pessoa que eu tenha um tete-a-tete com ela, isso é fundamental. Então, a sampradaya, ou metodologia, é muito importante. Aqui a palavra sampradaya está sendo colocada como a metodologia, né? De outro modo, a gente pode entender a sampradaya como uma tradição. Então, esse guru, ele tem que estar dentro dessa tradição, dessa metodologia. Então, isso é importante. O guru é aquele que pode ensinar os shastras, né? Os ensinamentos das escrituras. Alguns dizem que Atma é o guru. Só que, será que isso pode ser válido, né? Nós não aceitamos isso porque Atma não pode ensinar. Como a gente já viu, né? Essa nossa natureza essencial, que a partir da nossa perspectiva é aquilo que a gente chama de Atma. Aquilo que somos em essência, é aquilo que é a consciência, que é o substrato de tudo aquilo que pode ser conhecido, é aquilo que pervade, revela e possibilita todas as experiências, mas em si ela é livre de toda ação. Essa existência, consciência que somos, ela é livre da ação, é a carta, e sendo livre da ação também é a bhokta, né? Não age e nem gera resultados das suas ações, porque não há ação. Então, como que algo que é sem ação pode dar alguma instrução? Instrução é ação, né? Então, aquela ideia que é romântica, é muito bonita, né, de que eu sou o meu próprio mestre, ela é falha nesse sentido. Eu preciso de alguém com autoconhecimento estabelecido, mas que também tenha a metodologia para que eu possa resolver e trilhar com essa pessoa um caminho conducente, resolver minhas dúvidas e trilhar um caminho conducente para o autoconhecimento. Ok? Voltando aqui no texto. Então, alguns dizem que o mundo, né, tem aqueles que dizem, eu sou meu próprio mestre, o Atma é um mestre, né, e aí outros vão dizer, o mundo é um guru, né, a vida que ensina, a vida é um mestre. E que, mais uma vez, né, a gente sabe, é falacioso. Então, sendo o mundo o mesmo, interpretamos o mundo e as situações, o mundo o mesmo no sentido de que o mundo é a nossa realidade consensual, né? Eu acho que todo mundo aqui, espero, está no estado de vigília e a gente agora está aqui experimentando o mesmo mundo. A gente está, eu estou vendo aqui um monte de figurinhas, né? Vocês devem estar me vendo aí também, então essa é uma realidade consensual que a gente está experimentando aqui. Então, ele está dizendo aqui, desculpa que eu estou... Espera aí, pessoal, eu vou deixar de um jeito aqui que eu fico abrindo e fechando para ver vocês e aí eu perco o texto. Espera aí. Vamos melhorar isso aqui, para não me perder mais. Então, ele está dizendo aqui, se o mundo é o mesmo, ele é o mesmo. A gente está tendo aqui essa experiência em consenso entre nós, né? Essa leitura desse texto. Mas a gente interpreta essa situação de acordo com as nossas mentes, a nossa subjetividade está operando, cada um está avaliando a sua maneira, embora o adequado no ensinamento vedantino é a gente estar ouvindo com uma mente aberta, mas a gente sabe que cada um está aí avaliando a situação a seu próprio modo, interpretando de acordo com seus próprios condicionamentos. Qualquer pessoa pertencente à geração passada não pode ser o meu guru, né? Alguém que já faleceu não pode ser o meu guru. Não me podem ensinar, porque para o Upadesha acontecer é necessário, um ensinamento acontecer, né? É necessária uma pessoa viva. Por isso exigimos uma pessoa contemporânea, viva, sábia,
que não só tenha a sabedoria, mas que tenha um método de comunicação chamado Sampradaya. Pertença a essa, esteja, né, imerso nessa metodologia, nessa tradição. O meu guru só pode ensinar-me de acordo com a Sampradaya se ele tiver tido um guru. Portanto, uma pessoa que tenha vindo de Guru Shishya Parampara, ou seja, uma sucessão, né, guru-discípulo. É isso que se requer. Mas se você referenciar um Mahagyani, só pode fazer-lhe namaskara e ir-se embora. Aqui o Mahagyani, ele se refere a esses sábios que estão fora de qualquer tradição, né? A gente sabe, por exemplo, que nessa realidade muito colorida da Índia, né, são muitos que são homens e mulheres reverenciadas como sábios e tal, e existem esses que são pessoas ali que você vai para simplesmente fazer uma reverência e receber de volta, né, um Shakti ali, né, satívico daquela pessoa que transmite aquela sabedoria toda, mas ele não é uma pessoa para, né, te conduzir num caminho até o autoconhecimento. É para ser reverenciada, é inspiracional a existência daquela pessoa, né? Tem aqueles santos indianos, né? Tem aquela a ama, por exemplo, que o pessoal vai lá só para abraçar ela, né? A santa do abraço, aí você vai lá, abraça e se sente muito bem, né? Que ela transmite aquela energia sátrica toda, né? Então não é o caso. Se você não quer essa experiência efêmera, que é maravilhosa, ok, você vai lá, abraça, ama e beleza, mas se você quer aquilo estabelecido como a sua verdade, você precisa se debruçar nesse caminho para o seu autoconhecimento e você depende de um guru para isso. Um guru dentro da Sampradaya. Pode procurar as suas bênçãos, né? Ainda falando desse Mahagyani, né? Você pode procurar as suas bênçãos, mas não a sua orientação. Só devemos abordar um guru que tenha passado por este parampara, pois ele conhece a metodologia. Letra B, desses requisitos fundamentais aqui para o Jnana Yoga funcionar. Qual que é o segundo elemento que tem que ter? Shraddha. Essa fé, Shraddha, a segunda disciplina que Krishna menciona, é Shraddha, a fé no professor. O professor, entre aspas, está aqui, o professor não pode errar e ponto final, eu tenho que ter essa convicção. Por que está entre aspas isso aqui? Eu tenho que ter essa convicção. Porque se eu chego diante do professor já predisposto a entrar em debate, vamos ver se esse cara aí está falando de acordo com umas coisas que eu já sei um pouquinho ali, eu tal, vou sacar esse cara aí. Então essa já não é a atitude correta para você estar diante de um guru. Então, o professor não pode errar e ponto final, né? Tenha essa ideia assim como uma convicção Shraddha. Então, deve ser a atitude de cada um. Se o ensino parece não lógico, ilógico, eu coloco a culpa inteiramente na minha falta de compreensão e capacidade de entender. Mas, isso aqui é colocado assim, você precisa persistir. Se você acha que aquilo não faz sentido nenhum de início, e você quer lograr esse autoconhecimento, primeiro, você tem que ter confiança que aquele professor sabe aquilo que está fazendo, ele é um guru dentro da Sampradaya. E aí você vai se submeter a ouvir com uma mente aberta, e aquilo que não te parece lógico de início, você precisa dar uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma enésima chance, persistentemente se debruçar nesses ensinamentos, porque eles funcionam também assim pela repetição também até o dia que a ficha cai. Então, o professor não pode errar e pronto, essa é a atitude. Se o ensino parece ilógico, eu coloco a culpa inteiramente na minha falta de compreensão. A frase seguinte: mas em caso algum, culpo nem o professor e nem as escrituras. Vou esperar por uma oportunidade para esclarecer as minhas dúvidas.
tenho de aprender a abordar o guru com humildade. Essa parte parece-me ilógica devido à minha incapacidade de a compreender. É um pensamento, né? Tipo, eu ainda não entendi essa parte, então eu assumo que a incapacidade é minha. A falta de qualificação mental para compreender aquilo é minha. Ela ainda é uma falta de capacidade minha. Eu vou resolver isso, mas eu tenho que confiar no ensinamento e confiar no professor. E persistir. Se ainda houver confusão, mais uma vez ponho a culpa em mim mesmo e peço esclarecimentos ao professor. Arjuna faz a mesma pergunta, né? A gente vê como Arjuna é persistente lá em algumas questões do Gita, ele faz a mesma pergunta nos capítulos 3, 5 e mesmo no último capítulo, e nenhuma vez Krishna perdeu a calma. Por outro lado, ele responde a pergunta alegremente e apresenta-as de forma diferente. Ele até elogia Arjuna por fazer perguntas inteligentes. Um guru tem sempre uma compaixão infinita. Por isso, aproxime-se do professor com humildade e com fé de que o professor não vai errar. Essa atitude é chamada Shraddha. Terceiro, compromisso. Antes da gente passar para a questão do compromisso, Shraddha, alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, alguma questão? Então, compromisso. A terceira disciplina que Krishna enfatiza, e aí eu não vou ler, eu vi que esse é um verso do próprio capítulo 4, né, que a gente está falando a respeito, e é o verso 39. Eu vou colocar aqui para tocar para vocês ouvirem, porque é legal sempre que aparece assim, em vez da gente passar batido, né, a gente escuta para ouvir como é que é. Pronúncia correta dessas palavras, desse canto. Shraddhavan bhavate jnanam tatparah sanyatendriyah jnanam labdva param shanti achirena adhigacchati. Tem um comecinho aqui que eu acho que é outro verso. Ah, foi um pedacinho só, peraí. Eu acho que tem uma parte de outro verso aqui nesse trecho, pessoal, mas vocês pegaram um pedaço que deu para acompanhar, né? Então tá, um homem de fé profunda, Shraddha, obtém esse conhecimento divino, sendo cheio de zelo e devoção por ele e dotado de domínio dos sentidos. Tendo obtido o conhecimento, ele se estabelece em paz suprema muito em breve. Tatparatva significa compromisso. Uma tentativa medíocre não dará sucesso em nenhum campo. Exemplo, cantor ou violinista carnático experiente devem ter praticado durante horas e anos para atingir esse nível de proficiência. Pensaremos que Deus tem sido parcial para com ele, mas se o entrevistarmos, eles dirão que trabalharam durante anos a fio praticando diariamente durante 8 horas. Um atleta treina tanto. Se as realizações mundanas requerem compromisso, as realizações espirituais nunca podem ser obtidas casualmente, ou seja, igualmente precisam de compromisso. A sinceridade é necessária. Os estudos espirituais nunca podem ser um hobby ou uma ocupação casual na idade da aposentadoria. Empenhem-se de todo o coração. Ok? Compromisso. Agora a gente vai falar do autodomínio. Então, também como um fundamento aqui para que esse ensinamento funcione. Então, finalmente,
A quarta disciplina é Samya Tendityaha. A disciplina espiritual é feita com a ajuda do corpo e da mente. Eu tenho que ter esse autodomínio sobre corpo e mente. O seu corpo e mente são as únicas ferramentas que você tem para adquirir autoconhecimento. Portanto, mantenha-os em boas condições para que você ouça. Os ouvidos devem estar e etc. Portanto, se os meus instrumentos não estão sob o meu controle, então eu não posso atingir o objetivo. Para um voo, o avião tem de ser digno de voar e, de igual modo, de se deslocar. Caso contrário, será como ir para Badrinath num veículo onde os freios falham ou há algo de errado com o volante ou os pneus. Portanto, estou imaginando que deve ser um lugar cheio de curvas sinuosas para chegar lá, né? Então, portanto, treine o seu corpo e a sua mente a serem espiritualmente conducentes. Se o nosso corpo ele está cheio de dores, isso vai atrapalhar a sua condição mental. Se você está cheio de problemas de saúde, se você tem uma irritação constante do estômago, do intestino, ou o que for, né, qualquer problema de saúde atrapalha a nossa condição mental. Então, independente de forma do corpo, de perfeição do corpo, não é disso que a gente está falando, porque a gente sabe que não há essa perfeição, mas a gente precisa ter um corpo que funcione, que esteja minimamente flexível, que seja capaz de levantar seu próprio peso, se deslocar, e que não tenha ali incômodos sendo gerados que atrapalham a minha capacidade de foco, de pensamento, né? Na verdade, todo o Yoga Shastra chamado Ashtanga Yoga é destinado apenas para essa auto-integração. Como antes de um concerto, o violinista afinará o seu instrumento, o baixista o seu contrabaixo. A menos que haja integração, o concerto não será bom. Então, no caso aqui, a gente tem que ter essa integração necessária, suficiente, adequada, né, para que corpo e mente estejam integrados. Da mesma forma, se a mente está a pensar em algo, a boca fala outra coisa e o corpo está a fazer outra coisa, nada pode ser alcançado. Então, tem que ter essa integração entre a maneira como pensamos, falamos e nos expressamos, né? Como agimos. Por isso, integre os seus órgãos dos sentidos. Tenha Shraddha, comprometa-se, dirija-se a um professor, ganhe guiana e seja livre. E assim encerramos o resumo do capítulo 4, certo? Resumo do capítulo 5 no nosso próximo encontro. A gente vai entrar em Sannyasa Yoga. Ok, pessoal? E aí, algo mais? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ô, Fábio, falando sobre esse bate-papo aí sobre depressão e outros problemas psicológicos, né? A ti como por exemplo, será síndrome de pânico e tudo mais, que eu imagino que muita gente passa, né? Pessoalmente também passei. Uma coisa que eu percebi também é o seguinte, né? E que isso também se pode aplicar ao Vedanta para isso. Vedanta é fantástico. Porque se a gente pensa de que, de fato, tudo, né, a consciência é a fonte de tudo, quando a gente vai entrar num processo desse tipo, né, a gente vai a fundo nesse pensamento, que pode ser, né, um pensamento de pânico ou qualquer coisa, a fundo, né,
para encontrar a fonte. E a fonte é a consciência. Sim. E quando você encontra a consciência, acaba o problema. Ou seja, você encontra essa paz, né, que não é deste mundo. Então, você encontra a fonte de tudo, porque a consciência é a fonte de tudo, até desses pensamentos, né? Então, esse é um processo também que aconteceu, né, que é muito interessante, né, que pode ser muito doloroso, certamente, né, porque quando a gente está nesse processo é uma coisa assim que realmente é um sofrimento muito grande. Mas se a gente não, como se diz, não tenta fugir desse processo e simplesmente vai a fundo, abraça isso, vai a fundo até encontrar a fonte disso, onde que está a fonte, acontece esse milagre, acontece isso, você encontra a fonte é a consciência, é você mesmo. Sim. E esse processo, por isso você tem casos, né? Pessoalmente, mas também tem casos, por exemplo, o caso de algumas pessoas que você vê, né? Como Eckhart Tolle, por exemplo. Eckhart Tolle teve esse processo dele justamente por um processo psicológico, né? Que foi uma crise do pânico profunda. E ele encontrou a fonte disso. A fonte disso era toda a consciência, né? Se a gente pensa que assim, toda fonte que a gente vê no Vedanta, a consciência é a fonte de tudo, todo pensamento surge, né? Então, esse também é uma abordagem, não é psicológica, certamente muito vedantina, mas você vai à fonte desse pensamento, você vai encontrar a consciência. Né? Sim. Para indivíduos como você, provavelmente, Henrique, é algo que é mais favorável, né? A gente sabe que uma pessoa com síndrome do pânico, por exemplo, ela não sabe de onde aquilo vem. Aquilo toma a mente dela e a pessoa se vê consumida naquilo e ela não tem uma capacidade de estar com essa predisposição de atravessar essa experiência, de olhar através dela, né, e ter esse reconhecimento, como é isso que você está tratando como encontrar a fonte. Então é bastante delicado mesmo. Eu acho que para alguns poucos indivíduos com uma capacidade de autoinvestigação mais apurada, como parece ser seu caso, fica viável isso, né? Mas nem sempre é. No meu caso, foi crise do pânico. Uhum. E foi uma coisa que, na verdade, foi na época que eu não... Foi na época... Foi a crise do pânico. Estou aqui com minha filha. Eu sei. Ela me acompanha, ela é vedantina, ela acompanha todas as reuniões. Ela gosta de Vedanta, né? Ela sabe tudo. Ela... Vou botar aqui só um pouquinho, quando falo, vou botar aqui. Aí. Ok. Fala para o Fábio aí, fala oi. É o professor do Vedanta? Fala para o Fábio. Fala oi. Fala para ele, você gosta do Vedanta? Por que você gosta do Vedanta? O Vedanta te ensina muita coisa? É? Você está aprendendo muito? Isso aí. Que legal. Agora, então tá, vamos já. Como é o nome da sua filha, Henrique? Qual é o seu nome? Uau! A unha que ela fez agora. Você tem que Legal, gente. Pois é, bom, pessoal, desculpem aí Não, aí foi isso, né? Que aconteceu justamente na crise do pânico. Foi uma experiência muito profunda, né? E na época nem sabia, acho que nem não tinha entrado com o Vedanta, não. Simplesmente aconteceu. Foi tão profundo que eu acho que em algum momento a mente, sabe, ela quando você está nesse processo, ela é como um dínamo, né? Que está a uma velocidade muito forte. Chega um momento que isso parece que se torna insustentável e ele como que trava. Sim. Quando travou, aconteceu isso. Sim. Né?
Então, às vezes a gente tem que chegar às vezes acontece esse tipo de coisas assim, né? De situações extremas, né? Onde que parece que essa carcaça, essa se quebra, né? E aí você encontra a fonte. Naturalmente encontra a fonte. É. Existe, Ishwara é Agora, magnânimo. tem que fazer, desculpa, tem que fazer depois, tem que ser sustentado, certamente com um processo de entendimento e conhecimento, discriminação, para você sustentar esse processo, porque senão Sim, isso claro. não é experiência. Isso não é experiência, Claro. apenas uma experiência. Agora, depois disso, esse tem que ser, digamos, consolidado. Tá bom. Ele tem que ser consolidado. Aí chegou o Vedanta. E foi fantástico, porque o Vedanta me serviu para consolidar isso, para entender, e aí isso foi muito bom. Se não tivesse o Vedanta aí, não teria passado assim, e bom, acabou. Sim. Henrique, legal, obrigado pelo teu depoimento. Ishwara é magnânimo, isso que eu ia dizer. Então, existem condições assim que nos comprimem tanto, né, de um sofrimento tão grande que às vezes ela serve como a analogia do fundo do poço, que é o único lugar onde você começa a ter um impulso possível, né, para a luz que está acima. Então, possibilita mesmo a gente ter um reconhecimento. E para que isso não seja só algo experiencial, como você colocou, é importante a gente abraçar esse conhecimento na forma de um ensinamento sistemático, né, que me mantém firme nesse conhecimento atualizado daquilo que eu realmente sou a partir de então. Muito legal. Satisfação conhecer tua filha, viu, Henrique? Você já tinha me falado dela, a gente já ouviu ela aqui algumas vezes, mas a gente nunca tinha visto. Legal. Ela tem 25 anos, né? Qual é o nome dela? Gabriela. Gabriela. Bonito nome. Ela tem 25 anos. Legal. Valeu, querido. Obrigado. A Mônica escreveu: Vedanta tem me ajudado muito a superar as crises, pois muda o olhar para o mundo e traz uma compreensão sobre nós mesmos. Hariom. Vamos fechar então, pessoal? Alguém gostaria de falar algo mais? Então, Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Ótimo descanso para vocês.